Pedro, pode parar o trator. A partir de hoje, você não encosta em mais nada nessa terra. Tobias disse isso alto, no meio do pátio, para que todos os peões ouvissem. Pedro estava descendo do trator quando a voz chegou. Ficou parado no degrau, com a bota ainda no estribo, olhando para aquele homem de camisa social no meio da terra que ele mesmo havia ensinado. Tobias caminhou até Pedro com o envelope na mão. Não entregou. Jogou o envelope que caiu no chão, perto da bota suja de terra. Obrigado pelos seus serviços. Eles não são mais necessários. Pega e some da fazenda Santa Cruz antes do pôr do sol. Os peões estavam parados. Ninguém falou nada. Pedro desceu do trator devagar. Agachou. Pegou o envelope sujo de terra. Ficou de pé com o papel na mão, olhando para Tobias. Não com raiva, com aquela calma específica de quem está registrando cada detalhe de um momento que vai importar mais tarde. Do lado da varanda, Coronel Afrânio estava de pé. Por um momento os dois se olharam. O homem que havia dado 20 anos àquela terra e o homem que havia deixado o filho descartar esses 20 anos como se fosse algo qualquer. O coronel virou as costas e entrou. Pedro colocou o envelope no bolso da calça. Olhou para os peões ao redor. Homens que ele havia ensinado. Não disse nada. Pegou o chapéu na cabine do trator. E foi. Eles achavam que estavam se livrando de um custo, um peso, de algo descartável. Não sabiam que estavam jogando fora a única pessoa que sabia como aquela terra funcionava de verdade. 3 anos depois, Tobias iria entender o que havia feito naquele dia. Fica aqui, porque o que eu vou construir sozinho o coronel não estava preparado para ver. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta qual seria a sua atitude diante dessa situação. A fazenda Santa Cruz era a maior propriedade do município. 3.200 hectares, 2 córregos permanentes, estrada asfaltada até a rodovia estadual. O tipo de fazenda que aparece em revista do setor com fotos aéreas e números de produtividade que fazem outros produtores pararem na banca para ler. O dono, Coronel Afrânio, tinha 68 anos, cabelos brancos com brilhantina, paletó mesmo em dia de semana, e o hábito de falar alto onde não precisava falar alto. Não era cruel por natureza. Era inconsciente por costume. O tipo de homem que nunca precisou pensar no que custava para o outro, o que era fácil para ele. Pedro chegou na porteira da Santa Cruz com 22 anos, filho de seu Abílio, pequeno produtor que havia criado o filho com uma certeza simples que Pedro carregou desde menino. Trabalho honesto tem retorno. Pode demorar. Mas tem. O encarregado da época, seu Osmar, homem de 50 anos com bigode espesso e jeito direto, olhou para aquele rapaz na porteira. Sabe o que faz? Gado, lavoura, cerca, ordenha, trator. Tem referência? Tenho o meu trabalho. Me dá uma semana. Seu Osmar não precisou de uma semana. Em 3 dias já sabia. Pedro aprendeu a Santa Cruz de dentro para fora. Acordava antes do sol. Percorria cada trecho da propriedade. Não só as áreas de problema, todas as áreas. Foi construindo um mapa mental que nenhum documento oficial tinha. Sabia onde o solo era mais raso, onde o capim crescia mais devagar, onde o gado ficava agitado antes da chuva. Coisas que só existem para quem está presente de verdade. Mas havia algo que Pedro foi descobrindo ao longo dos anos que ninguém mais havia descoberto. Aquele solo tinha um comportamento específico. Não era fácil de ver. Não estava em nenhum manual. Foi sendo construído por Pedro ao longo de anos de observação silenciosa. O jeito exato de preparar o terreno antes do plantio, o tempo certo de rotação para aquele tipo de argila específica que existia no setor leste, a combinação de manejo que fazia aquela terra render o dobro do que qualquer agrônomo projetaria no papel. Levou quase 8 anos para entender completamente, mais 6 para refinar. 14 anos de observação acumulada que resultavam em algo simples na aparência e impossível de replicar sem o histórico de quem construiu. Pedro havia tentado documentar uma vez. Era uma terça-feira de dezembro, depois do serviço, com o caderno na mesa da cozinha do alojamento e a caneta na mão. Escreveu 3 páginas, releu, rasgou, porque percebeu que não dava para documentar do jeito que precisava. Cada instrução dependia de uma observação anterior. Cada observação dependia de conhecer a terra naquela estação específica, naquele ano específico, com aquela condição de solo específica. Era conhecimento de corpo,
de tempo, de anos prestando atenção no que a terra dizia antes de dizer em voz alta. O tipo de coisa que você aprende fazendo por 20 anos, não lendo por 20 minutos. Guardou na cabeça. E continuou fazendo. Com 10 anos de Santa Cruz, Pedro era o encarregado geral. O cargo que seu Osmar havia ocupado por quase 30 anos. Quando se aposentou, o velho disse apenas: "Esse chão está em boas mãos." Pedro cuidou desse chão como se fosse seu. Estava sempre lá, quando o sol era pesado demais, quando a chuva não vinha, quando o gado adoecia, quando a cerca cedia. Sempre lá, sempre resolvendo, sempre no lugar onde precisava estar antes de ser chamado. A Santa Cruz cresceu nos anos de Pedro de um jeito que as revistas do setor fotografavam e que os vizinhos comentavam na feira de segunda-feira. Não por milagre, por método. Um método que existia só na cabeça de Pedro. E que Pedro nunca havia contado para ninguém que existia. O coronel Afrânio tinha um filho, Tobias, 35 anos, formado em gestão do agronegócio numa faculdade particular da capital, com terno que nunca combinou com fazenda, e a confiança de quem cresceu ouvindo que ia herdar tudo. Tobias aparecia de vez em quando. Andava pelos setores com as mãos para trás. Fazia perguntas com aquele tom de quem já sabe a resposta antes de perguntar. Pedro respondia tudo com respeito. Observava mais do que falava. Ia percebendo. O jeito que Tobias olhava para os números de produção, não com curiosidade de quem quer entender, com impaciência de quem quer simplificar. O jeito que descartava sugestões antes de terminar de ouvir. O jeito que ligava para consultorias de fora como se precisasse de papel timbrado para acreditar no que a terra mostrava. Pedro ficava quieto, trabalhava e guardava o que via. Numa sexta-feira de setembro, Pedro apresentou o relatório trimestral. Tobias fechou o notebook durante a apresentação. Quando Pedro terminou, abriu uma pasta. Trouxe uma consultoria especializada. Recomendam automatizar os setores principais e reduzir o quadro de gestão em 60%. Pedro olhou para a pasta. Reconheceu o logo da empresa. Havia lido sobre ela num artigo do setor 2 anos antes. Empresa nova, metodologia genérica, cases todos em propriedades de menos de 500 hectares. 3.200 hectares não era o que aquela consultoria sabia fazer. E protocolo genérico aplicado naquele solo específico ia dar o resultado que protocolo genérico sempre dá quando ignora o que a terra pede. Mas não disse nada. A proposta tem mérito. Coronel Afrânio disse: "Vamos avaliar." Pedro saiu da reunião. Caminhou devagar pelo pasto que havia ajudado a formar. Passou a mão na cerca do setor leste. Ficou olhando para aquela terra por um momento. E pensou. Pedro saiu da Santa Cruz no dia em que Tobias jogou o envelope na lama do pátio. Não esperou o pôr do sol. Foi antes. Pegou a sacola de lona que estava no alojamento. As 2 trocas de roupa, as botas reserva, a Bíblia que o pai havia dado quando saiu de casa pela primeira vez. Olhou para o caderno de anotações que ficava na mesa. O caderno com os registros do dia a dia. Clima, produção, ocorrências, vacinas. Deixou o caderno. Mas o método estava na cabeça. E a cabeça ia embora com ele. Os peões viram Pedro sair. Nenhum disse nada na frente de Tobias. Mas seu Geraldo, um dos mais velhos que estava na Santa Cruz há quase tanto tempo quanto Pedro, foi até a porteira quando Pedro estava chegando lá. Ficou do lado de fora da cerca. "Pedro." Pedro parou. "Desculpa o que aconteceu." Pedro ficou olhando para o homem. Para aquele rosto que conhecia desde quando tinha 22 anos, que havia envelhecido do lado dele no campo, que conhecia cada palmo da Santa Cruz porque os dois haviam percorrido cada palmo juntos. "Não foi culpa sua, Geraldo." "Eu sei, mas aconteceu na minha frente." Uma pausa. "Cuida bem do setor leste," Pedro disse. Geraldo franziu a testa. "Por que especificamente o leste?" Pedro colocou o chapéu. "Só cuida." E foi. Geraldo ficou na porteira olhando Pedro sumir pela estrada de terra, sem entender o que aquela frase significava. Entenderia mais tarde. Pedro foi direto para a casa de seu Osmar. O velho encarregado aposentado estava na varanda quando Pedro chegou com a sacola. Não precisou explicar. Seu Osmar viu a sacola, viu o rosto, entendeu. "Entra." Sentaram na cozinha. Dona Nair, a mulher do velho, colocou café na mesa sem perguntar nada.
porque há 50 anos havia aprendido que quando o homem de fazenda chega com sacola e rosto fechado, o que ele precisa primeiro é café, não pergunta. Pedro bebeu em silêncio. Seu Osmar esperou. Me jogaram fora no meio do pátio na frente de todos. Pedro disse por fim, sem drama, como quem constata. Tobias jogou o papel no chão. Seu Osmar ficou em silêncio. Apertou os lábios. Coronel, viu? Estava na varanda. E não fez nada. Entrou. O velho ficou olhando para a mesa por um tempo. Pedro, o que você vai fazer? Pedro ficou com a xícara nas mãos. Pensou no setor leste. No método que havia levado 20 anos para construir. No protocolo genérico da consultoria que ia ser implantado naquele solo específico que não era solo de protocolo genérico. Vou trabalhar. Seu Osmar o olhou. Tem um homem aqui na região que precisa de alguém. Quem? Zé Augusto. 73 anos, viúvo, sem filho. Fazenda parada há tempo. O velho bebeu o café. Terra boa. Dono cansado. Situação conhecida. Pedro ficou em silêncio. Você já pensou nessa possibilidade antes? Não era pergunta. Já pensei. Pedro colocou a xícara na mesa. Mas enquanto eu estava na Santa Cruz não era a hora. E agora? Pedro olhou pela janela para a estrada que havia chegado. Agora é. Pedro foi até Zé Augusto na semana seguinte. A fazenda de Zé Augusto ficava a uns 12 quilômetros da Santa Cruz. Terra boa, estrutura razoável, mas com aquele ar de propriedade que foi bem cuidada por um homem bom e que parou quando o homem parou de ter força. Varanda. Café que Dona Naíra havia deixado antes de falecer e que Zé Augusto ainda fazia do mesmo jeito, com a mesma medida, porque era a única coisa da rotina dela que ele havia conseguido manter. Poucas palavras. Zé, eu preciso de uma parceria. O velho esperou. Eu entro com gestão, trabalho e capital de giro. O senhor entra com a terra e a estrutura existente. Dividimos o resultado. Zé Augusto ficou olhando para o pasto lá fora por um tempo. Quanto tempo para mostrar resultado? 18 meses. O velho bebeu o café até o fim. 18 meses, então. Pedro começou numa segunda-feira de novembro com a mesma sacola de lona que havia saído da Santa Cruz. Mas desta vez, fez diferente do que havia feito aos 22 anos. Não entrou trabalhando. Entrou observando. Passou 2 semanas andando pela fazenda de Zé Augusto. Cedo, tarde, nos diferentes horários que a terra se comporta diferente. Cavou em pontos específicos para sentir a profundidade do solo. Ficou parado no meio do pasto num dia de chuva para ver como a água escorria. Ficou de madrugada no setor dos fundos para ouvir o que o lugar dizia quando estava quieto. Porque havia aprendido na Santa Cruz que cada terra tem o seu jeito. E que método bom é o que respeita o jeito da terra, não o que impõe o jeito do homem. Em 3 semanas, Pedro havia mapeado aquele solo de um jeito que levaria 6 meses para qualquer agrônomo fazer com equipamento. E começou. Zé Augusto ficava na varanda observando com aqueles olhos de homem velho que já viu muita coisa e que sabe distinguir quem está trabalhando de quem está parecendo trabalhar. Numa tarde do 2º mês, quando Pedro voltava do campo com as botas pesadas de barro e o dia inteiro no corpo, o velho chamou da varanda. Pedro, seu Zé. Você trabalha como se fosse seu. Pedro ficou em silêncio por um momento. Olhou para a fazenda ao redor, para o pasto que havia começado a responder, para o rebanho que estava com mais cor. É porque vai ser. O velho ficou olhando para ele com aquela expressão de quem está confirmando uma suspeita que já tinha. Não perguntou mais nada, mas Pedro viu o canto da boca do velho subir. No primeiro ano, a produção cresceu 42%. A notícia foi chegando na região do jeito que notícia chega no interior. Devagar, de conversa em conversa, de feira em feira, até que virou conhecimento geral. Pedro estava tocando a fazenda do Zé Augusto. E a fazenda do Zé Augusto estava crescendo. No 2º ano, Pedro foi até a cooperativa de laticínios do município vizinho. Foi com os números dos últimos 12 meses, com projeção dos próximos 12, com proposta justa para os 2 lados. O gerente olhou para os números por um tempo. Você garante esse volume? Garanto. E a regularidade? Não falho. Assinaram naquela tarde. Na Santa Cruz, enquanto isso, as coisas iam do jeito que Pedro havia previsto, silenciosamente. A consultoria havia implantado os sistemas com competência técnica real. Não era empresa ruim, era empresa que não conhecia aquela terra específica.
Tudo correto no papel. Tudo aprovado pelo protocolo. Mas o solo do setor leste estava respondendo diferente. Diferente do jeito que só quem conhece o método percebe. Não uma queda catastrófica, uma queda lenta, constante, que parecia variação normal até que os meses foram passando e ficou claro que não era variação. Era tendência. A produção havia caído 15% no primeiro semestre, 20% no segundo. O rebanho estava com peso abaixo do esperado, apesar da alimentação correta, do protocolo correto, do investimento em tecnologia que havia custado o que havia custado. Tobias chamou a consultoria de volta. A consultoria ajustou o protocolo. A produção continuou caindo. Chamou de volta de novo. Ajustou de novo. Continuou caindo. Porque o problema não estava no protocolo. O problema estava no que o protocolo não sabia que não sabia. E o que o protocolo não sabia que não sabia estava guardado na cabeça de um homem que havia sido mandado embora antes do pôr do sol. Seu Geraldo ligou para seu Osmar numa tarde de agosto do segundo ano. A voz tinha aquele peso de quem está admitindo uma derrota que não queria admitir. Osmar, o senhor sabe o que o Pedro fazia diferente no setor leste? Alguma coisa específica? O velho ficou em silêncio. Por que, Geraldo? Porque a consultoria não consegue replicar o resultado que havia antes. Seguimos tudo que estava documentado. Fizemos tudo igual no papel. Uma pausa. Não tá igual. Seu Osmar ficou quieto por um momento. Geraldo, o que o Pedro fazia não estava documentado. Como assim? Não estava em documento nenhum. O velho pausou. Eu sei porque perguntei para ele uma vez. Ele me disse que havia tentado escrever e que não tinha conseguido. Que era o tipo de coisa que não cabe em papel. Silêncio do outro lado. Então como a gente descobre? Só tem uma forma. Seu Osmar bebeu o café. Pergunta para o Pedro. Geraldo ficou quieto por um tempo longo. O Tobias vai ter que ligar para o Pedro. Vai. Não vai ser fácil. Não vai. O velho pausou. Mas vai ser necessário. No início do terceiro ano, Zé Augusto chamou Pedro para uma conversa. Pasta no colo. Tarde de março. Sol bom. Você disse que queria ter o direito de continuar cuidando quando eu não pudesse mais. Disse. Então assina aqui. Escritura de transferência de posse. Nome de Pedro como proprietário. Zé Augusto mantendo usufruto vitalício. Seu Zé, isso não precisa ser agora. Precisa. O velho o olhou. Porque as coisas que precisam ser feitas têm que ser feitas enquanto dá. Pedro pegou a caneta. Assinou. 280 hectares. No seu nome. Construído do zero. Com o método que havia levado na cabeça quando saiu pela porteira da Santa Cruz, com o envelope amassado no bolso. Tobias ligou numa quinta-feira de agosto. Pedro estava no campo quando o celular tocou. Número da Santa Cruz. Ficou olhando para a tela por um momento. Atendeu. Pedro, aqui é o Tobias. Tobias. Uma pausa. Eu precisava conversar sobre uma consultoria. A fazenda está com dificuldades técnicas que a equipe atual não está conseguindo resolver. Pedro ficou parado no meio do campo. O sol batia forte. O capim ao redor estava verde, denso, com aquela cor que vem de solo bem trabalhado. Tobias, você está me ligando para contratar o homem que você jogou no chão do pátio na frente de todos os peões. Silêncio do outro lado. As circunstâncias mudaram. Eu sei que mudaram. Uma pausa. Quero a reunião com o coronel presente. Pedro chegou na Santa Cruz pela primeira vez em quase 3 anos. Veio de carro próprio. Parou na porteira. A placa com o nome da fazenda estava desbotada. Pedro havia repintado ela todo ano por quase 2 décadas. Ninguém havia feito depois. Andou pela fazenda antes de entrar. O capim do setor leste estava com uma cor que não era a cor certa. Mais amarelado do que devia. Sinal exato do que acontece quando aquele solo específico não recebe o manejo certo no tempo certo. Pedro ficou olhando por um momento. Não anotou nada. Já sabia o que estava vendo. Coronel Afrânio estava na sala quando Pedro entrou. Mais velho. Com aquele peso nos ombros que problema que não dorme produz mais rápido do que o calendário. Levantou quando Pedro entrou. Pela primeira vez. Pedro. Coronel. Tobias estava do lado. Com o desconforto de quem pediu ajuda e ainda não sabe como se comportar diante de quem pediu. Pedro sentou. Abriu a pasta. Sem preâmbulo. O problema não é o sistema. O sistema está correto. Pedro colocou um papel na mesa.
O problema é que o solo do setor leste não responde a protocolo genérico. Nunca respondeu. Ele precisa de um manejo específico que leva em conta o tipo de argila, a profundidade do horizonte B e o comportamento da drenagem nos meses secos. Tobias olhou para o papel. Isso está documentado em algum lugar? Não. Por quê? Pedro olhou para o filho do coronel. Porque eu nunca escrevi. O silêncio que veio depois era do tipo que reorganiza o entendimento de uma situação inteira. Você sabia que ia acontecer isso, Tobias disse. Não com raiva, com a compreensão pesada de quem está chegando numa conclusão que não queria chegar. Quando saiu, você sabia que o protocolo deles não ia funcionar. Sabia. E não avisou. Pedro ficou olhando para o homem que havia jogado o papel na lama do pátio na frente de todos os peões. Você me deu até o pôr do sol para sumir da Santa Cruz. A voz saiu calma. Completamente calma. Eu sumi. O coronel, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa, olhou para o filho. Depois olhou para Pedro. E não disse nada. Porque não havia o que dizer. Pedro fechou a pasta. Eu posso resolver o problema do setor leste, mas não vou fazer o trabalho. Uma pausa. Vou ensinar o método. Para os peões que ficaram. Para que fique documentado desta vez. Quanto você cobra? Pedro colocou uma folha na mesa. O coronel olhou para o número. Alto. Justo. O preço de 20 anos de conhecimento que havia sido descartado como custo numa planilha. Aceito. Pedro passou 2 meses na Santa Cruz ensinando. Não fazendo. Ensinando. Era uma diferença que importava. Fazer seria resolver o problema deles. Ensinar era dar a eles o que precisavam para resolver sozinhos. Pedro havia pensado nisso antes de ligar de volta para Tobias. Havia pesado os 2 caminhos e escolhido o que valia mais. Chegava cedo. Ia direto para o campo com os peões. Não para o escritório. Não para o notebook de Tobias. Para o campo, para a terra, para onde o trabalho de verdade acontecia. Ficava no meio dos homens mostrando o que observar, explicando o que cada sinal significava, documentando num caderno grosso o que havia guardado na cabeça por 20 anos. A textura específica que aquele solo tinha quando precisava de determinado manejo. O comportamento do capim que anunciava deficiência nutricional 2 semanas antes de aparecer no olho. O momento exato da rotação de pastagem que aquele tipo de argila pedia. Não o que o protocolo recomendava genericamente. O que aquela terra específica havia mostrado ao longo de anos. Seu Geraldo aprendia com a atenção de quem reconhece que está recebendo algo valioso. O tipo de atenção que não finge, que anota, que pergunta quando não entende e que fica quieto quando entende. Os peões mais jovens faziam perguntas boas. Pedro respondia a cada uma, sem pressa, porque havia aprendido que conhecimento que foi construído devagar precisa ser passado devagar para se fixar de verdade. Tobias aparecia de vez em quando com o notebook debaixo do braço. Ficava do lado observando. Pedro não se dirigia a ele diretamente. Ensinava para os peões. Tobias ouvia do lado. E Pedro sabia que Tobias estava ouvindo. E sabia que Tobias estava entendendo. Não só o método, mas o tamanho do que havia sido descartado naquele pátio na tarde em que o envelope foi jogado na lama. Na última semana de trabalho, quando o método estava documentado e os peões treinados, Coronel Afrânio pediu que Pedro ficasse depois que os outros foram embora. Os 2 ficaram sozinhos na varanda. O sol estava descendo devagar atrás do pasto. A luz daquele fim de tarde tinha uma qualidade específica que Pedro conhecia bem. Havia visto aquela luz descer naquela varanda centenas de vezes ao longo de 20 anos, mas nunca tinha sentado naquela cadeira como estava sentando agora. Pedro. O coronel ficou em silêncio por um momento. O Tobias quer te oferecer a gestão permanente da Santa Cruz. Pedro ficou olhando para o pasto. Eu sei. Salário acima do mercado. Participação nos resultados. Eu sei. Você vai aceitar? Uma pausa. Não. O coronel franziu a testa. Por quê? Porque eu tenho a minha terra agora. Pedro abriu a pasta pela última vez. Mas tenho uma proposta diferente. Colocou um documento na mesa. O coronel se inclinou para ler. Demorou. Releu. Era uma proposta de compra do setor leste. 200 hectares. Exatamente a área cujo método Pedro havia passado 2 meses ensinando. A área que havia rendido os melhores resultados por 20 anos. A área que havia afundado quando o método foi embora.
e que havia começado a se recuperar quando o método voltou. Com valor justo. Não barato. Justo. O tipo de preço que respeita os dois lados. O coronel ficou olhando para o documento por um tempo longo. Depois, olhou para Pedro. Você passou 2 meses aqui ensinando o método para os meus peões. Documentou tudo em caderno. Uma pausa. E agora quer comprar exatamente essa área. Quero. Se eu vender, você vai usar o mesmo método que acabou de ensinar para os meus peões nessa terra. Vou. Então eu vendo a terra e fico com o conhecimento. Fica. Pedro o olhou. Mas a terra responde diferente para quem a conhece do que para quem aprendeu o método no caderno. Uma pausa. O senhor sabe disso melhor do que ninguém agora. O coronel ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para o pasto. Para aquela terra que havia sido formada ao longo de 20 anos pelas mãos do homem sentado à sua frente. Para aquele homem que havia chegado na porteira com 22 anos e uma sacola de lona e uma frase simples. Me dá uma semana, o senhor vê. Que havia ficado 20 anos. Que havia saído com um envelope amassado na lama. Que havia voltado com pasta de couro e proposta de compra. O coronel pegou a caneta. Ficou com ela na mão por um momento. Pedro, coronel, eu errei em não ter impedido o que o Tobias fez naquele pátio. Pedro ficou em silêncio. Não respondeu. Porque havia algumas contas que já estavam sendo pagas e que não precisavam de mais palavras para isso. O coronel assinou. Pedro dobrou o documento com cuidado. Colocou no bolso. No mesmo bolso onde havia colocado o envelope amassado na lama do pátio 3 anos antes. Levantou. Estendeu a mão. O coronel apertou. E Pedro saiu pela porta da Santa Cruz pela última vez. Dessa vez sem sacola. Com documento assinado no bolso. E uma fazenda e meia esperando do outro lado da estrada. Tobias não estava na sala quando o coronel assinou. O coronel não chamou o filho. Algumas decisões um pai toma sozinho quando entende que o filho errou demais para ser incluído no acerto. Pedro saiu da Santa Cruz com o documento no bolso. Zé Augusto estava na varanda quando chegou. Cafezinho pronto. Como foi? Foi. O velho ficou olhando para ele. Pedro. Seu Zé. O coronel assinou? Assinou. Zé Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois fez aquele som que era quase risada. A satisfação quieta de homem velho que viu a conta ser fechada do jeito certo. Seu Abílio ia gostar de ver isso. Pedro ficou olhando para o pasto. Para os 280 hectares que eram seus. Para o documento no bolso com mais 200 da Santa Cruz. Pensou no pai. Na certeza simples que seu Abílio havia passado sem cerimônia. Trabalho honesto tem retorno. Pode demorar. Mas tem. Havia demorado. 20 anos de chão de outro. 3 anos construindo do zero. 2 meses ensinando para quem havia jogado o papel na lama. Mas tinha chegado. Minha gente. Pedro não foi atrás do coronel para se vingar. Foi chamado. Porque 20 anos de conhecimento não some quando te jogam fora. Vai com você. Fica na sua cabeça. E quando a terra sente falta de quem a conhecia de verdade, ela mostra nos números, no capim que não tem a cor certa, na produção que cai sem explicação que nenhum protocolo consegue dar. Pedro saiu com o envelope amassado na lama. Voltou com proposta de compra na pasta. E o mesmo homem que mandou ele sumir antes do pôr do sol assinou o papel que transformou o peão no dono. Isso é o que separa quem trabalha de quem só manda. A terra sabe a diferença. Deixa o like se essa história chegou em você. Compartilha com alguém que foi descartado de algum lugar carregando mais do que trouxe. Se inscreve para não perder a próxima. Até a próxima.